Mas a Maíra, ela é fotógrafa, curadora, editora, produtora cultural, pesquisadora de fotografia, bacharel em comunicação social, fotografia e mestra em estudos latino-americanos pela UNILA. Foi coordenadora de operações do Museu Passo do Frevo, em Recife, produtora cultural e gerente de projetos da Arte Monta Design, no Recife, especializando na elaboração, gestão e montagem de projetos, eventos e exposições artísticas. É curadora do Mira Latina, um laboratório dedicado à fotografia latino-americana desde um viés contracolonizador, onde desenvolve pesquisas, intercâmbios, mentorias, acompanhamento de projetos. É criadora da Residência Mira Latina, que é um dos assuntos que ela vai lidar aqui com a gente, integrante e co-curadora do coletivo 7 Fotografia do Festival Mesa 7. Coordena o grupo de estudos, tanta coisa, hein, gente? Uma pessoa só, hein, cara? Está parecendo comigo, é a minha turma, gente. Essa entrou na minha turma, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Estamos na mesma enfermaria. Coordena o grupo de estudos, imagens e feminismos. Atua como pesquisadora convidada do projeto Rede La Foto, do Centro de Fotografia de Montevidéu, no Uruguai. E é professora do MBA Cultura Visual, Fotografia e Arte Latino-Americana. Paulo, eu vou ler só a metade do seu aqui, porque senão acaba a palestra. O Paulo Marcos Mendonça de Lima, mais um amigo que a fotografia me presenteou. É um fotógrafo, professor, editor e curador, graduado em fotografia pelo Brooks Institute, nos Estados Unidos, e em jornalismo pela Universidade. Foi editor de fotografia de O Globo, O Dia, Veja, TV Globo e Lance. Tem 6 livros publicados, entre eles Quarup, é isso mesmo, 2 vezes, Quarup. Com textos de Antônio Calado e Milton Guran. Desde 2015, está nessa onda também da produção cultural, na educação, para fotografia, como um dos coordenadores do Ateliê Oriente, Espaço Carioca, onde fotografia, artes e cultura, onde ajudou a realizar mais de 500 eventos. É membro do grupo gestor do Foto Rio desde 2017. Então, são 2 fotógrafos, artistas, produtores que estão nessa onda da educação e eles vão contar um pouco dessas experiências que aconteceram este ano. Vocês estão vendo imagens dos processos aí representando, e vocês vão seguirem o Instagram desses 2 espaços, o Ateliê Oriente, @Ateliê Oriente e @Mira Latina, é isso? Mira Latina Lab. Muito obrigado aí a vocês por estarem com a gente, viu? Agradecer Valéria e Fernando, que estão na interpretação aqui. Boa noite. Primeiro, queria agradecer minha companheira aqui de mesa, Maíra, e queria agradecer o Eugênio, mas não só o Eugênio, né? O Eugênio, a equipe toda do Foto em Pauta, e também a Flávia, a Mariana, o André e o Pedro. A gente vai falar de residência artística, e quando a gente fala de residência, a gente associa residência também a uma outra palavra, que é lar. E lar a gente associa à família, né? E uma das grandes coerências que existem nesse festival, que já está na 11ª edição, é o fato de, por trás desse festival, tem esse pilar tão importante, que é o Eugênio e a família dele. Então eu queria agradecer o Eugênio, Flávia, André, Mariana e Pedro. Bom, eu vou fazer uma apresentação. Guilherme, eu posso passar eu mesmo? Ele falou sim, né? Está aqui. Eu vou falar um pouquinho do que é o Ateliê Oriente, como é que foi esse processo, como é que a gente fez o Ateliê Oriente, qual é o propósito do Ateliê Oriente, e vou passar rapidamente por isso e vou apresentar como é que foi a residência artística, que coincidentemente aconteceu mais ou menos na mesma data da residência que a Maíra vai falar. A minha residência no Ateliê Oriente aconteceu do dia 8 ao dia 31 de janeiro, e Maíra do dia 10 ao dia 31, é isso? Então, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo assim, né? Então, vamos lá. O Ateliê Oriente é um hub carioca de fotografia, cinema, artes visuais, cultura e educação, e uma produtora cultural.
A gente sempre fala que o Ateliê Oriente é um espaço carioca, como o Eugênio falou, um espaço carioca de fotografia, arte e cultura, mais ou menos nessa prioridade, vamos dizer. Porque ele foi fundado em 2010 pela Kit Paranaguá e pelo Renan Cepeda, que são 2 fotógrafos, e depois entraram o Tiago Barros e Ana Dalós, que são fotógrafos, o Renan saiu, depois eu entrei, o Fábio Seixas entrou, depois o Portela, a Grace, sempre teve nos seus coordenadores pessoas ligadas à fotografia. Mas o meu interesse e o da Kit vai para além da fotografia, né? E, aliás, isso tem muito a ver com a residência também, eu acho que a Maíra também vai falar um pouco sobre isso, né? A fotografia ela está cada vez mais no campo não só da visualidade e da imagem, mas ela está cada vez sendo um campo mais expandido. Inclusive existe, né, uma expressão que é muito comum hoje em dia, que é a fotografia expandida. E a gente pode até discutir um pouco o que seria essa fotografia expandida, mas basicamente é essa interseção que a fotografia vem criando cada vez com mais presença e cada vez mais potência com as outras expressões artistas. Então, o Ateliê Oriente nasceu como sendo um espaço de fotografia e foi se desenvolvendo nesse espaço mais multidisciplinar, mas que tem na fotografia ainda o seu principal pilar, por essa razão que eu e Kit somos fotógrafos de origem, vamos dizer assim, né? E a Kit desenvolve um trabalho muito de pesquisa artística, é vista como uma fotógrafa, mas é vista também como uma artista. Então, não que a gente foi se distanciando da fotografia, mas a gente foi criando essas interseções, né? Então, e a Kit sempre falava que ela sempre fala que a ideia do Ateliê Oriente, a ideia original do Ateliê Oriente, era conseguir ter um espaço para promover coisas que ela mesma, e no caso o Renan no começo, queriam fazer, queriam como se tivesse ter convidados em casa, né? Então convidar um curador, convidar um músico, convidar um cineasta, né? Então é um pouco isso de receber as pessoas, né? Desse acolhimento e tal. Então o Ateliê Oriente nasceu sendo um espaço de fotografia e foi se desenvolvendo e culminou, vamos dizer assim, agora com essa residência multidisciplinar que a gente fez em janeiro. O Ateliê Oriente ele ficava até 2 meses antes de começar a pandemia, ele ficava num apartamento na Glória, no bairro da Glória, o que eu vou mostrar aqui, um prédio centenário, que tem muitos fotógrafos que moram lá, e tem muitos fotógrafos que passaram por lá e tal. Então, o Ateliê Oriente também tem uma história muito relacionada à história da própria cidade, né? Porque o bairro da Glória, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é o 2º bairro mais importante historicamente falando do Rio de Janeiro. É o bairro onde tem mais aparelhos e construções importantes para a história do Rio, inclusive a própria Igreja da Glória, que é uma igreja muito importante. Então, o Ateliê Oriente também ele nasceu em Santa Teresa, se mudou para a Glória em 2015, se eu não me engano, 2016, e também continuou tendo essa ligação com a história da cidade. Isso aqui é mais ou menos um clipe, as coisas que a gente já fez, notícias que saíram, né? Aqui tem a Feira Oriente, que é uma das ações que a gente fez. Aqui foi quando a gente foi para a Glória, que é o Portela, a Lúlia, a Adriana, eu, o Tiago, a Aninha, a Olivia, que tinha acabado de nascer, Kit Paranaguá, Mônica Angeléias. Então, é um espaço muito gostoso. Mas, como eu estava falando, um pouquinho antes da pandemia, a gente teve que fechar, porque as contas não estavam fechando, e a gente teve que fechar o espaço, esse apartamento onde a gente ocupava, e transferimos todas as ações que a gente fazia de uma forma um pouco mais reduzida para um apartamento do lado, que é o meu apartamento. Então, a gente continua fazendo as mesmas coisas, só que de uma forma mais reduzida. E aí, com a pandemia, outras coisas foram acontecendo, né? Então, aqui são os vários cursos, workshops, a gente fez muito curso, muito workshop, fizemos desses 500 eventos que a gente fez em 4 anos, mais ou menos, mais ou menos a metade, eram eventos gratuitos, né? Palestras, workshops, encontros, performances, projeções e tal, né? Então, eu falei mais cedo, né, que a ideia da Kit é que o Ateliê Oriente fosse uma espécie de uma casa onde você recebia as pessoas, né? Mas a gente não podia imaginar que a casa ia ficar tão agitada, né? Então a gente foi fazendo, quando a gente viu, a gente fazia 3, 4 coisas por semana. E foi muito prazeroso, mas como a Maíra também vai falar, dá muito trabalho fazer produção cultural, né?
E aqui algumas pessoas que deram curso lá, o Alexandre Sequeira, que está dando um curso agora, a Cristina Delmido, a Cristina Rodeiro, que é uma fotógrafa espanhola muito importante, Eustáquio, Gui Veloso, enfim, entre muitos outros. E aqui são os workshops, esse aqui é os workshops, as palestras, aqui é Joaquim Paiva, aqui era um curso de fotografia para iniciantes, esse aqui é a entrada do prédio, só para vocês verem como é que é um prédio antigo, isso aqui é lá em Santa Teresa ainda. Bom, em 2018 a gente resolveu fazer um blog e a gente chamou várias pessoas para escreverem para o blog. Foi uma experiência muito, muito rica, de muita troca, né? Quem tem blog aqui sabe que existe realmente uma via de mão dupla, né? Você fala alguma coisa é falada de volta e tal, e criou muitos debates. A gente chamou muitas pessoas interessantes, como o próprio Baltar, Andrés Valentim e outras pessoas. É uma coisa que a gente quer retomar. Esse aqui é um exemplo das páginas, né? Aqui é um texto sobre essa foto muito icônica do Evandro Teixeira, aqui Daina Arbus, aqui o Nick Uth, Pierre Verger, enfim, um blog com textos curtos. Aqui, a primeira residência artística que a gente fez foi justamente aqui em Tiradentes, em 2017. A ideia da gente fazer uma residência artística nasceu aqui em Tiradentes, né? A gente tinha vindo no festival no ano anterior, a gente resolveu fazer aqui em 2017 e a residência aconteceu durante 17 dias, cheio de 7, né? 2017, 17 dias, e culminou com uma exposição dentro da programação oficial do festival. E foi uma experiência incrível, porque dessas pessoas que vieram, os 8 fotógrafos e fotógrafas, eu acho que eram de 5 estados diferentes, 4 ou 5 estados diferentes, né? Então, e a Maíra também vai falar sobre isso, e esse é o pilar mais importante da residência artística. É essa convivência, vamos dizer assim, forçada, entre aspas, né, que faz com que a troca seja o fio condutor, vamos dizer assim, dos processos artísticos, né? Você faz com o outro, você faz ouvindo o outro, você faz trocando com o outro. Isso muda muito, né? Porque você sai do seu isolamento, vamos dizer assim, do seu isolamento criativo e passa a ter uma troca meio inesperada. Você não sabe quem é que você vai encontrar, né? Você não faz uma residência artística com seus amigos de infância, você faz com pessoas que você nunca viu na vida, muitas vezes, né? Então, a gente fez isso em 2017, aqui a gente fez num espaço aqui chamado Espaço Terra, que é a alguns quilômetros aqui, que é uma posada ecológica no meio do mato, um negócio muito interessante. Aqui são os artistas, que é Renata, do Rio, a Auran, que era de Mato Grosso, o Alexandre, enfim, e aqui a exposição que a gente fez. O Ateliê Pop-Up, durante o Festival de Fotografia de Tiradentes, 2019, a gente fez no espaço, a gente trouxe o Ateliê Oriente para cá e fizemos várias ações nesse espaço, que é o Plano B. Quem não conhece o Plano B, por favor, vá ao Plano B, que é um lugar, o lugar de Tiradentes, né? Muita coisa acontece, tem festas maravilhosas, o dono é um DJ de mão cheia, o Mariano, e a gente fez lá várias coisas. Tudo que a gente fazia no Rio, a gente fez aqui em Tiradentes, só que numa escala menor. Tivemos o lançamento de livro do Milton Guran, da Bárbara Lopes, da Bárbara Veiga, desculpe, teve uma masterclass do Walter Carvalho, várias ações. A mesma coisa que a gente fazia lá, só que a gente fez aqui em Tiradentes. E foi maravilhoso, foi realmente muito interessante. Em 2020, por causa da pandemia, a gente ia vir para cá. Eu estava em São Paulo e vinha para cá, e aí o Eugênio cancelou, né, no final de semana antes, e aí eu fiquei em São Paulo 8 meses direto, sem vir para Tiradentes, sem ir para o Rio, fiquei lá, como quase todo mundo aqui deve ter ficado, né, 8 meses parado num lugar. Então, a gente fez virtualmente, né, e a gente fez mais ou menos a mesma coisa que a gente fez presencialmente, a gente fez virtualmente. Eu acho que a pandemia trouxe muita coisa negativa, né? Evidentemente. Enfim, não vamos nem entrar nessa seara, que é uma coisa bastante, quase que deprimente, eu diria, né? Mas ela trouxe essa possibilidade da gente conviver com um mundo mais híbrido. Se ele vai continuar híbrido ou não, a gente ainda tem que ver. Eu acho que vai continuar híbrido, sim, porque tem muitas vantagens nesse hibridismo, né? Então, a gente fez o ateliê pop-up, só que virtualmente. A gente aproveitou as coisas que a gente ia fazer aqui e fizemos uma convocatória, fizemos uma exposição com catálogo e tal, a mesma coisa. Em 2020, por causa da pandemia,
e eu absolutamente aflito de ficar em casa. Eu sou uma pessoa... Minha mãe que falava que eu era rueiro, né? Eu adorava uma rua, adoro uma rua. E eu comecei a ficar muito aflito de ficar em casa, e, né, como todo mundo deve ter ficado. Eu estava num apartamento pequeno em São Paulo, e aí eu comecei a fazer live. A gente começou a fazer live. Eu e Kitty, a gente começou a fazer, e aquilo virou quase que uma compulsão. Eu comecei a fazer 3, 4 lives por semana durante um ano inteiro. E isso trouxe um aprendizado incrível, porque... E isso tem a ver com a residência também, porque eu passei a conhecer gente de muitos lugares e que eu não conseguiria conhecer de outra forma. Eu fui forçado a fazer contatos com gente do Brasil inteiro, né? Eu queria fazer, por exemplo, Elza Lima, né? Uma pessoa que eu conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente. Aliás, não, a Elza eu conheço, Paula Sampaio, pessoas que moram em lugares distantes do Rio, né? Então, isso trouxe uma proximidade, e um calor, eu diria, até esses tempos tão sombrios da pandemia, que foi muito importante para o ateliê e foi muito importante para esse processo que acabou desenvolvendo na residência artística, né? Você criar novas conexões. E esse que é o lado que eu acho que é interessante desse hibridismo, né? Você pode fazer muita coisa virtualmente e pode fazer coisas muito interessantes. Então, a gente teve também essas entrevistas que a gente fez no canal do YouTube. A gente entrevistou os 20 principais festivais de fotografia do Brasil, e que foi uma coisa interessantíssima também, porque criou uma espécie de memória, porque isso foi durante 2020. Então, todo mundo estava naquela dúvida, o que vai acontecer com o mundo, né? E o que vai acontecer com os festivais? Então foi um momento de reflexão e de inflexão também de todos os festivais. Também foi um processo muito rico nesse sentido, de criar essa memória dos festivais, né? Aliás, outro dia eu estava revendo e tem coisas interessantes assim de você pensar, né, como é que tudo pode mudar tão rápido, né, em um ano. Aqui são, né, os slides, os cartazes, os flyers, né? Aqui é com Gurando, Foto Rio, aqui é com Joaquim Paiva, enfim, isso com o pessoal lá de Quixadá, Paranapiacaba, enfim, foi uma coisa muito rica. E eu e a Kitty, que somos os donos do ateliê, né? Nós somos muito amigos, somos da mesma geração e nos conhecemos não há muito tempo, nos conhecemos há uns 10 anos mais ou menos, e a Kitty que me ligou e me perguntou se eu não queria fazer parte do Ateliê Oriente lá atrás, em 2015. E aí a gente teve outros sócios que acabaram saindo e ficamos eu e a Kitty. Então isso é mais ou menos aqui um pouco do meu currículo e o da Kitty, né? Dentro do Ateliê Oriente, o Ateliê Oriente era num apartamento de 250 metros quadrados, que vai fazer 100 anos agora, daqui a 2 anos, apartamento muito grande, com muitos quartos e tal, e a gente fez uma galeria dentro do Ateliê Oriente, que a gente chamou de Galeria Oriente, né? E aí a gente tinha um grupo de artistas, Walter Carvalho, Ana Carolina Fernandes, Ana Can, a Kitty, eu, Fábio Seixo, e foi uma galeria que também a gente fez muitas exposições, muitos eventos, mas, de novo, sempre com esse espírito, nunca conseguimos que fosse uma galeria comercial, né? Também era mais uma razão para a gente chamar os amigos para conversar, para expor, para debater e tal. E foi uma experiência também incrível, que a gente quer retomar de alguma forma. A última exposição do Ateliê Oriente, antes da pandemia, foi da Bettina Polaroid, que está aqui. Eu quero aproveitar esse gancho para dizer que hoje inaugura às 9 horas da noite, no Plano B, uma exposição da Bettina Polaroid, que é uma drag queen muito conhecida no Rio de Janeiro e, pelo nome já diz, é uma drag queen fotógrafa. E ela fez, a primeira exposição que ela fez foi na Galeria Oriente, num outro apartamento, não do ateliê, mas no mesmo prédio, que depois eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a Feira Oriente é um outro evento que a gente fez 3 edições, que a gente abriu uma convocatória, as inscrições eram pagas, e a gente selecionava X número de artistas para exporem na Galeria Oriente, e toda a arrecadação, toda a venda ia diretamente para os artistas, né? A gente fez isso e teve assim, muitas inscrições no primeiro ano, aí a gente conseguiu fazer uma parceria com a Vila Imoré, que é um espaço perto do Ateliê Oriente, e a gente conseguiu passar de 25 do primeiro ano para 50 artistas no segundo ano e para 75 no terceiro ano.
E aí também veio a pandemia e a gente congelou esse projeto e a gente quer retomar. E aí exemplifica bem isso que eu falo, que o Ateliê Oriente foi se expandindo nesse sentido de ser não só um espaço de fotografia, o que é muita coisa, mas ser um espaço também dessa fotografia expandida, desse espaço multidisciplinar. Aqui é a Feira Oriente, aqui foi a última edição, lá na Vila Imoré. Aqui o nosso querido Joaquim Paiva, com a Ira Etz, a Laura Bonfá, André Brown. Aqui é o prédio, né, que foi a primeira edição da Feira Oriente, aqui uma roda de conversa. Quer dizer, a Feira Oriente também foi uma espécie de mini festival, vamos dizer assim, né? Aqui a Editora Oriente, que a gente publicamos 2 livros até agora, foi no finalzinho de 2020, foi o livro da Maria Cecília de Santiago, que está, inclusive, lá sendo exposto e vendido com fujoca da Lovely House, e esse é um outro projeto que a gente quer dar continuidade, publicar fotos-livros e livros de artistas e tal. Joaquim Paiva deu um curso incrível sobre livros de artista, agora a gente vai ter a Ângela Berlinda, que vai dar um curso sobre fotolivro, o Marcos Bonisson também deu um curso chamado Livro Inventado. Enfim, então o Ateliê Oriente, voltando, né, ao começo, ele foi se expandindo nesse sentido de ir abraçando outras coisas, né? Então a gente chega na Residência Oriente desse ano, né, que não é a primeira edição, é a segunda edição, mas foi uma edição multidisciplinar. Então foram 5 vagas, a gente abriu também uma convocatória, é uma residência que paga e uma bolsa. 5 artistas, 4 pagaram e 1 era de bolsa para LGBTQIA+, ou afrodescendente, né, negro. E, surpreendentemente, o que foi escolhido, o artista que ganhou a bolsa, é um garoto de 21 anos, que eu vou mostrar aqui para vocês, de Maricá. Os 5 artistas eram de 5 estados diferentes também, né? E desses artistas, só um era fotógrafo, que é a Maria Ardington, que é de Ponta Porã. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos. Isso aqui é mais ou menos a estrutura da residência, né? Isso foi a curadoria foi minha e da Kitty, quer dizer, a gente que mais ou menos teve não a ideia da residência, mas a ideia de chamar as pessoas, e nós que chamamos e a gente conhece as pessoas, né, que a gente queria chamar e tal. E a Isabela Lescuri é uma artista muito nova, 25 anos, e que eu conheci por acaso através de uma amiga nossa em comum, que insistiu muito que a gente conversasse, porque eu sou do mundo da fotografia e das artes visuais, e ela é uma artista visual e tal, e a gente foi tomar um café absolutamente informal na primeira semana de agosto, e no final da conversa ela falou assim: por que a gente não faz uma residência artística? Porque surgiu essa ideia, eu falei: vamos, se você topar, tocar, fazer a produção, eu faço a curadoria. E aí foi. Então, de agosto a janeiro, ela aconteceu, a gente teve mais ou menos 30 inscritos, né? Sendo que metade para a bolsa e metade pago. E aqui é mais ou menos a... Você quer atender? Não. Bom, então, esses aqui são os artistas que participaram, né? Desalixo, que é daqui, Desalixo, que é o apelido dele, a persona dele, vamos dizer assim, artística, é de Belo Horizonte, Isabela Catucci, que é do Paraná, Júlia Anglo, que é de São Paulo, João Porto, que é de Maricá, e Maria Ardington, que é de Ponta Porã. E aqui são os curadores participantes, Agnaldo Farias, que leu o portfólio, acompanhou assim, durante um dia o trabalho deles, que eles estavam executando a partir do 10º dia, mais ou menos, e o Marcos Bonisson, que é um fotógrafo, um artista visual e um curador muito conhecido no Rio, que acompanhou o processo de cada um deles. E aqui foram as leituras de portfólios, ou então as conversas, as palestras, né? Com Gabriela Davis, que é uma curadora lá do Rio, que agora está em São Paulo, que tem 27 anos, também muito jovem. Isabel Portela, que é uma curadora do Museu da República do Rio. Joaquim Paiva, que é o maior colecionador do Brasil, em particular. Maria Eugênia Nabuco, que é uma psiquiatra, psicanalista e fotógrafa. Milton Guran, que é, entre muitas coisas, é o diretor e o idealizador do Foto Rio, né, fotógrafo, antropólogo. Rosângela Renault, também mineira e artista visual, que trabalha com fotografia. Úrsula Tautz, que é uma artista visual lá do Rio. E Walter Carvalho, que é fotógrafo e diretor de cinema. E aqui visitamos também o ateliê da Úrsula e o do Dudu Garcia, que são 2 artistas plásticos do Rio, e visitamos a Galeria da Gávea e a Atena, e também o Instituto Moreira Salles e o Mar.
Eu olhando assim, quando botei isso no papel, eu falei, realmente eu acho que a Isabela me convenceu a fazer uma maluquice, porque é muita coisa. Eu estava comentando com a Maíra, né? Porque o propósito da residência artística é produzir algum trabalho que seja voltado para aquele ambiente que ela está, não o ambiente físico, né? Mas aquele ambiente, aquela cidade, a história daquele lugar e tal, né? E aí eu acho que a gente foi maravilhoso, né? Porque todas são pessoas incríveis, mas eu acho que na próxima a gente vai reduzir um pouco, porque acabou ficando conteúdo demais, né? Apesar de ter sido um conteúdo incrível, né? Que são pessoas realmente com quem eu gostaria de conversar todo dia. Aqui o que aconteceu é o seguinte: eles ficaram no apartamento 402 desse prédio quase centenário, e no 602, que é um apartamento também de 250 metros quadrados, é um apartamento abandonado há muitos anos. E que eu sou conhecido, sou amigo do cara que administra o apartamento para os herdeiros. É um imbróglio lá jurídico que tem há 10 anos que ele está fechado. Então, a gente começou há alguns anos a fazer exposições, projeções, fazer coisas lá, né? Não tem banheiro, a luz é uma gambiarra, enfim, é uma coisa abandonada mesmo. E a gente fez muitas exposições do Foto Rio lá, a exposição da Bettina Polaroid, que está aqui, a gente fez lá. E lá a gente montou 5 ateliês para os 5 artistas. Então eles moravam num apartamento, no 402, e trabalhavam no 602, né? Nesse apartamento que, como vocês podem ver, é um apartamento antigo, de parquet paulista, de meio afrancesado e tal. E aqui é a Úrsula Tautz, aqui é o dia da mostra. A residência não necessariamente tem uma mostra final, né? Muitas têm e muitas não têm, né? As pessoas vão lá, desenvolvem um trabalho, apresentam a ideia do trabalho, o projeto, mas não necessariamente apresentam o projeto, né? E a gente fez questão de fazer uma mostra, e que foi super interessante, apesar da Omicron, foi muita gente e tal. Isso aqui é o dia da exposição. Aqui é o trabalho da Isabelle, aqui é o desenvolvimento do trabalho do João Porto, aqui é a Júlia, e aqui é o público lá no apartamento. Os artistas residentes, esse aqui é o João Porto, que é de Maricá, que desenvolve, como diz aqui, se interessa por questões relacionadas a iconografias de um paralelo entre a morte e a vaidade, né? O trabalho dele é extremamente político, como vocês podem ver, né? Ele trabalha muito com performance também e faz muitos registros fotográficos das suas performances. Não é fotógrafo, mas tem aí uma esbarra, vamos dizer assim, belisca a fotografia de alguma forma, né? Aqui a Mariana Ardent, que fez reforçou uma pesquisa que ela já estava fazendo, que se chama Portunhol Selvagem Feminista, né? Essa expressão é maravilhosa. Portunhol já é uma coisa selvagem. Portunhol selvagem é um upgrade, vamos dizer assim, no portunhol. Tem como escopo a reflexão sobre a violência de gênero na fronteira Brasil-Paraguai, né? Que ela é de Ponta Porã, e o Mato Grosso tem uma relação muito grande, né, com as suas fronteiras, e com o Paraguai, e com Bolívia e tal. Então, essa era uma fotógrafa, ela desenvolveu lá e fez intervenções também nas paredes e tal. Aqui a Isabelle Catucci, que trabalha com terra. Ela tinha acabado de fazer também uma residência em Portugal, e a questão dela é território, terra, é tudo voltado para isso, raiz, né? Então ela fez uma pesquisa muito interessante e que está lá, a obra ficou lá, não foi embora. Aqui é o Desali, que trabalha com apropriação, um pouco semelhante com a Rosângela Renaud, né? E eles chegaram lá no sábado, e no domingo eu e o Desali acordamos muito cedo, e tem uma feira na Glória, que é a maior feira livre que tem no Rio de Janeiro, uma feira enorme, muito conhecida, e nós fomos passear lá, e aí ele encontrou fotos desta Vilma. Então, a partir dessa foto que ele fez toda, aqui é a Vilma, e aí ele estabeleceu uma relação entre a Vilma e o Getúlio Vargas, porque esse prédio fica em frente ao memorial ao Getúlio Vargas. Então, quer dizer, é uma coisa bastante interessante, assim, né? Ele não só se apropriou vamos dizer, da vida da Vilma, mas ele criou uma nova vida também para a Vilma através dessas fotos que ele recolheu, comprou ali na feira. A Júlia Ângulo, que fez um mapa mental, como ela chama, ela diz que ela tem muito problema de memória, então todo o trabalho artístico dela é voltado para esses mapas mentais que servem
para desenvolver uma memória ou pontuar a memória, uma coisa assim, né? Então, ela foi recolhendo coisas que ela foi pensando e que influenciaram, de uma certa forma, a memória dela, ou que ela achava que era memória, e construiu esse painel aqui lá. Bom, os palestrantes, eu já tinha falado, né? O Aguinaldo Farias, que foi virtual, o Úrsula foi presencial, o Valtinho Carvalho e os outros que eu tinha falado no outro slide. Eu acho que é isso, né? Guilherme, eu acho que é isso? Tem mais um slide do negócio da Betina, eu acho, não tem? Só bota aqui rapidinho. E aí eu passo a palavra para a Maíra. Maíra, eu falei a beça, né? Pois é. Achou, Guilherme? É o convite, só para relembrar vocês da inauguração da exposição da Betina Polaroid, aqui no plano B, que é na rua de baixo, e que vai ter, a inauguração é hoje, 21 horas, e vai ter a exibição de um curta-metragem que tem 12, 13 minutos, que foi dirigido pelo Fábio Seixo, que também fez a curadoria da exposição dela, e queria convidar vocês todos para passarem lá depois da palestra da Gláucia Nogueira, o Roberto Zeferino e a Ana Sabiá, o prêmio Foto em Pauta. Tá? Puder, vai lá, que vai ser uma coisa super divertida. A Betina vai de Betina, quer dizer, o Beto vai de Betina, vai fazer uma performance e tal. E quem nunca viu uma performance do Drag Queen, vale a pena ir, que realmente é um negócio espetacular, assim, é um gesto artístico incrível. Gente, então é mais ou menos isso. Eu vou passar para a Maíra e depois a gente conversa um pouco aqui. Tá bom? Obrigado. Olá, boa noite. Quero também começar agradecendo a toda a equipe, né, do Festival de Fotografia de Tiradentes, mas especialmente ao Eugênio pelo convite para estar aqui e pela coragem de retomar o evento. Na verdade, organizar eventos, né, produção cultural no Brasil, naturalmente não é fácil, mas retomar num cenário ainda um pouco delicado é um gesto e um ato de coragem, ou talvez de loucura também, né? Assim como a gente, né, Paulo? Você está medicado? Eu tento, mas nem sempre rola. Guilherme, você vai passando, né, para mim? Obrigada. Vai ter um momento que eu vou pedir para você, Paulo, tá? Bom, então vou primeiro apresentar um pouquinho do Mira Latina, né, que é um projeto um pouco mais amplo, de onde nasce e surge a Residência Mira Latina. É um projeto que nasce em 2016, mas que, na verdade, começa um bocadinho antes. Quando eu comecei na fotografia em 2008, comecei estudando, fazendo uma graduação, né, de 3 anos e meio. E quando eu começo a estudar, eu sou filha de mãe brasileira, alagoana, e pai boliviano. Então, ao longo da minha vida, eu vou me dando conta, né, sempre tive uma extrema curiosidade, eu fui pouquíssimas vezes à Bolívia, então eu sempre tive uma extrema curiosidade por conhecer um pouco mais da América Latina, né, de tudo, música, enfim, tudo. E quando eu entro na fotografia, inevitavelmente, eu me dou conta da ausência de referenciais latino-americanos, sejam eles imagéticos, né, fotógrafas e fotógrafos mesmo, ou teóricos. Isso vai me incomodando ao longo da graduação e culmina em 2010, quando eu descubro e conheço o Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, que estava na sua 2ª edição. E aí, para mim, aquilo ali foi algo assim deslumbrante. Eu brinco, quem já me ouviu falando, que eu sou o filhote do Fórum Latino-Americano, né, que é criado pelo IATAM, e aí é uma realização em parceria do Estúdio Madalena e do Itaú Cultural. E, para mim, descobrir aquele evento foi realmente um divisor de águas, porque eu percebo que existe uma quantidade gigantesca, absurda e maravilhosa de produtores de imagens que a gente não conhece no Brasil. E ainda mais nessa época, eu sou alagoana, né, de Maceió, mas nessa época eu estudo e, enfim, conheço, me aproximo da fotografia quando eu morava em Recife, né? E também não chegava lá, não era nenhum dos meus companheiros ou de graduação ou de profissão conheciam fotógrafas e fotógrafos latino-americanos, e raríssimas exceções.
E, bom, então esse primeiro momento, né, em 2010 eu não vou para o fórum, para essa edição, mas começo a minha, talvez obsessão, pode ser assim, de começar, fuço todo o site. A edição de 2010 do fórum teve um site incrível, que eu fuço e vou atrás de todos aqueles nomes, e aí começo a conhecer cada vez mais, me encantar e me apaixonar. Mas é em 2013, quando eu finalmente vou para a primeira edição para mim, né, presencial do fórum, que eu acho que eu tomo a grande decisão de começar realmente a investigar e pesquisar, porque eu sou completamente arrebatada e apaixonada pela fotografia latino-americana, né, mas por esses espaços, como esses festivais. Eu brinco também que eu sou uma ratinha de festival, porque sempre que eu posso eu participo, porque eu acho que são espaços extremamente potentes e frutíferos, né, de a gente se conhecer, da gente conhecer outras produções, da gente se encontrar, de criar parcerias, de criar redes, de aprender, de formação, enfim. E também de diversão, né? É nas mesas de bares, inclusive, que muita coisa muito bacana acontece, além dos auditórios também. E, bom, então, nesse momento eu já estou, né, com um coletivo também lá em Recife, e aí a gente já realiza uma série de atividades, né? Já venho trabalhando com produção cultural há um tempo e tal, mas começo a me dedicar ainda mais à pesquisa nesse momento. E, bom, caminha 2016, eu aprovo, coloco o projeto do Mira Latina em um edital de incentivo, e acho que é bem importante também de salientar isso, pelo menos para a minha atuação, para a minha construção na fotografia, como estava falando no começo, né, da dificuldade que é a gente produzir eventos, da gente trabalhar com arte e cultura no Brasil. A gente fica realmente à mercê de uma série das políticas públicas, das leis de incentivo, dos editais. E foi por meio de um desses. Pernambuco tem o privilégio de ter um edital, uma lei de incentivo que é bem interessante, que tem, enfim, um bom recurso, coisa que Alagoas, por exemplo, não tem. Então, eu coloco o projeto do embrião do Mira Latina, e aí eu faço uma residência, enfim, uma pesquisa, e aí eu vou para a Bolívia e crio uma... Acho que pode passar. Passa para mim? Vou ficar aí. Eu crio, então, vou para a Bolívia para pesquisar um pouquinho desses fotógrafos e fotógrafas bolivianos, faço uma curadoria em Pernambuco, já que o projeto é apoiado, né, nesse primeiro momento pela lei de incentivo de lá. Vou e conheço outros fotógrafos bolivianos e eu crio uma série de diálogos. Faço uma curadoria, crio um site, depois outro projeto, e faço uma série de intercâmbios, intercâmbios virtuais, no momento em que isso ainda não era, como agora, né, já tão habitué, digamos assim. E isso funcionou muito bem. Pode voltar, né, Paulo? Queria só reforçar também isso, de onde nasce a inquietação, né, desse projeto. Assim, com o passar do tempo, percebo que mesmo que o Fórum Latino-Americano fosse realmente assim, um projeto que eu acho fundamental na história da fotografia latino-americana, que é algo que eu, inclusive, me dedico a estudar no mestrado, ainda assim, essas pontes, esses vínculos, esses projetos, ainda existe um potencial gigantesco, porque é um número infinito, né, na verdade, de produtores que o tempo inteiro estão sendo criados. E, bom, é dessa inquietação e da vontade de que eu pudesse compartilhar um pouco do que eu vinha aprendendo e que eu pudesse criar outros espaços de redes, de encontros, de colaboração, para pensar uma fotografia que, para mim, é uma fotografia que precisa ser crítica, que precisa ser política, que precisa ser antirracista, que precisa ser feminista e, bom, que precisa ser decolonial ou descolonial. E algo que eu vou percebendo com o passar do tempo é que muitas vezes a gente está num botão automático e esquece de realmente pensar e refletir sobre por que a gente está... Pode passar, por favor, Paulo. De por que a gente faz fotografia. Então, o Mira, ele nasce da necessidade mesmo que eu sinto até hoje, né, mas senti ainda mais, de criar, de poder conversar com as pessoas, de entender por que estão produzindo o que estão produzindo, entendendo a potência que é essa linguagem que a gente escolheu na vida, né? Da importância das imagens que a gente produz, tudo hoje em dia é fotografia, né? Tudo é imagem. E o que é? A gente entende realmente o poder dessa imagem? Essa imagem realmente tem impacto na sociedade? Que impacto? E será que a gente consegue produzir as imagens que a gente tem vontade de produzir realmente? E
Acho que quanto mais eu estudo, quanto mais eu percebo, quanto mais eu pergunto, quanto mais eu converso com esses artistas, essas perguntas vão surgindo, são infinitas, aqui estão só algumas. E aí eu percebo que sim, muitas vezes a gente esquece de realmente se fazer essas perguntas e buscar caminhos de resposta, porque elas também não são respostas prontas, né? Mas que descolonizar ou que tentar utilizar a fotografia como essa ferramenta crítica, política, reflexiva, tentando transformar, e acho que no fim das contas, pelo menos como eu entendo, né, a gente está no mundo para tentar transformar ele num lugar um pouco mais justo, um pouco mais digno, transformá-lo num lugar melhor. Nem sempre as imagens que a gente produz circulam nos espaços que a gente gostaria ou que deveriam, ou nem sempre a gente consegue efetivamente produzir essas imagens. Não porque não queira, mas porque somos parte desse sistema mesmo, né? Um sistema patriarcal capitalista ainda extremamente colonial, que é extremamente complexo e que muitas vezes está no nosso imaginário, está aqui rodando no HD sem que a gente perceba. Então, descolonizar, né, ou contracolonizar, como eu prefiro, é extremamente difícil, leva tempo, não é do dia para a noite, né, vamos aí anos e anos de trabalho. Então, avança para mim, por favor, Paulo. Aqui é só um pouquinho, né, do site, no final eu coloco o endereço, pode passar. Para vocês terem. Aí são alguns dos artistas brasileiros e bolivianos, né, da primeira etapa do Mira Latina. Pode passar, por favor. Até a gente chegar na residência Mira Latina, que é também produto financiado, né, por um edital público, foi a partir da Lei Aldir Blanc, uma luta do próprio campo, né, mas enfim. E eu tenho muita gratidão, né, e é importantíssimo dizer, né, que é possível, a residência é possível também por isso. E era esse espaço, finalmente, de poder criar um lugar, um espaço seguro, um espaço horizontal, onde a gente pudesse conversar sobre essas questões que me interessam e que eu sei que interessam a muita gente, inclusive muita gente que está aqui presente hoje, às quais eu agradeço, inclusive porque várias se inscreveram na residência, né? Bom, pode passar. Então, era a necessidade de criar esse espaço onde a gente tivesse diálogos com mais tempo, com mais qualidade, onde a gente pudesse se aprofundar realmente nas questões. Muito a partir também da minha curiosidade, da minha, talvez, necessidade de entender como as pessoas pensam, de entender o que essas pessoas estão produzindo, e isso requer tempo. Então, a gente cria essa residência, que, como o Paulo comentou, né, foram 20 dias de residência, do dia 10 ao dia 31 de janeiro, lá em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Para mim, né, era importante também, eu sou um pouco nômade, né, então viajei, já morei em diversos lugares, e aí, nesse momento, um pouquinho pré-pandemia, eu já tinha voltado para Alagoas, então realizar também esse evento em Alagoas, que eu imagino que talvez nenhum de vocês conheça. Se alguém conhecer e eu conseguir ver, né? Vocês conhecem algum fotógrafo ou fotógrafa alagoano? Não vou nem conseguir ver. Uma mãozinha ali. Só uma, para vocês verem. Todos os espaços onde eu circulo é exatamente assim. Então, para mim, era importante de criar esse espaço, mesmo que fosse um espaço, né, de toda forma foi muito imersivo e fechado, porque a gente ainda está vivendo, né, uma situação de pandemia, e a gente acabou, inclusive, se fechando um pouco mais, porque teve em dezembro, acho que foi em dezembro, né, a Ômicron. Então, por exemplo, alguma série de programações que a gente tinha pensado, a gente acabou cancelando e ficando mais internamente na casa. A gente abriu 8 vagas, mas acabou selecionando 11 pessoas, porque o número de inscrições foi assim, superou em muito as minhas expectativas. A gente teve 105 inscrições, para ser precisa, para 8 vagas. Então, depois, com a parceria, inclusive, né, que eu acho que quero ressaltar e agradecer, com a parceria de 2 apoiadores que também entraram patrocinando o projeto, que foi o Fotofestival Solar, conhecido de muitos aqui, e a Miracô e Casa das Tintas, e aí isso permitiu que a gente ampliasse um pouquinho o número de vagas. Diferente do Ateliê Oriente, né, foi uma residência, não posso dizer que foi gratuita, porque todo mundo teve que arcar com o transporte, né, e a gente teve gente de diferentes países da América Latina e de diferentes estados do Brasil, mas as pessoas, então, pagavam transporte e a gente dava hospedagem, alimentação e a própria residência.
Você pode passando para mim as fotos até chegar lentamente enquanto eu vou falando? Então, tão lentamente isso. Nessa velocidade está excelente. Quando chegar na intervenção, você para. Você vai ver. Que aí eu vou continuando. Bom, é isso, né? Então a gente vai para a praia, aproveitar o calor, o sol e o encontro com essas pessoas, esses artistas incríveis. Foi uma residência estritamente fotográfica, mas para mim era extremamente importante fazer na seleção. Busquei então pessoas que têm diferentes aproximações à fotografia, né? Então, fotojornalismo, fotodocumental, uma fotografia mais artística, uma fotografia mais comercial. Eu queria realmente criar esse espaço plural e esse espaço para a gente pensar a fotografia a partir dos diferentes campos da fotografia, que muitas vezes, inclusive, não dialogam. Então, como entender, como pensar essa imagem fotográfica a partir das diferentes aproximações com a fotografia. A geopolítica foi extremamente importante também, né? Então, a gente teve participantes do México, da Bolívia, da Colômbia. Teve uma pessoa do Uruguai que foi selecionada, mas que teve Covid e aí acabou não podendo ir. 2 alagoanos, porque também na convocatória, né, assim, das 8 vagas, que se ampliaram um pouquinho, mas 2 vagas eram exclusivas para alagoanos. Pernambuco, Ceará, São Paulo, e certamente eu estou esquecendo algum, mas vai ter no final, então tô salva. E, bom, acho que esses eram alguns dos critérios, né? Enfim, também era importante. A gente teve o maior número de inscrições, como geralmente de mulheres. Eu sou feminista e em todos os projetos que eu faço isso né, claro, uma bandeira extremamente importante. Então, como as mulheres geralmente não são maioria, né, nos espaços de visibilidade, mas são a maioria nos espaços de formação, foi o maior número de inscrições também, então o maior número de vagas foi para elas, foi para nós, no caso. Também foi importante ter uma seleção no sentido de equilibrar um pouco o número entre pessoas brancas e pessoas não brancas. Bom, acho que esses foram alguns dos critérios que eu me lembro agora, né, que eu posso compartilhar com vocês. Então, foram 20 dias onde a gente teve uma programação bem diversificada e eu tentei que fosse algo realmente horizontal, onde eu propunha algumas atividades, tinham assessorias comigo e onde os próprios residentes também propuseram atividades e encabeçaram alguns dos debates e puxaram. Foi realmente assim que eu me sinto extremamente feliz, extremamente orgulhosa do que aconteceu, né, de ter conseguido realizar, de ter promovido esse encontro, que eu espero, né, que amplie as possibilidades, a forma de pensar que tenha ampliado, né, para as pessoas que participaram. Acho que é isso, né? A gente vai plantando as sementinhas de coisas assim que podem render depois. Então, ou seja, o crescimento das redes e que a gente possa olhar de forma mais ampla para essa, e talvez mais amorosa e generosa para essa fotografia latino-americana, ampliar os nossos repertórios, né? Cada um trouxe o tempo inteiro, eu estava ali compartilhando não somente seus processos criativos, a sua forma de fazer, as suas inquietações e angústias, que isso era algo também que me interessava muito de tentar abordar durante a residência, mas é isso, de pensar também que caminhos essa fotografia está encontrando, isso também foi um critério de seleção, né, entender isso dentro dos trabalhos e que caminhos a gente está encontrando para realmente tentar buscar descolonizar o nosso imaginário, a nossa forma de ver, de pensar, de entender, para poder ser capaz de descolonizar a nossa prática fotográfica, que ainda a gente sabe que ainda precisa bastante. Acho que a gente alcançou os nossos objetivos, se eu posso dizer assim. Eu sou extremamente orgulhosa, muita coisa aprendi, muita coisa não saiu exatamente como eu gostaria, mas acho que tudo aconteceu de forma muito, muito, muito redonda mesmo, né? Acho que tudo aconteceu de forma extremamente satisfatória. Vamos chegar daqui a pouquinho nas imagens da intervenção urbana, que era algo que também estava planejado, né? Então, o pessoal, para mim era importante que a gente tivesse essa instância de formação, essa instância de refletir, de pensar criticamente os trabalhos e de conversar uns e outros, né? Então, o tempo inteiro essas trocas e uns aportando aos trabalhos dos outros, mas que a gente também pudesse ter um pouco da produção mesmo, de imagens. Essa imagem é aquela imagem bacana, que é o trabalho do Rafa, porque uma das coisas também que para mim era interessante
houveram propostas, né, nas inscrições, houveram propostas que eram para desenvolver um trabalho que começava e terminava na residência, houveram propostas em que trabalhos que já estavam em processo continuavam a partir da experiência, né, da residência, não necessariamente eles começariam lá, já haveriam começado. Teve propostas de editar o material que já estava finalizado, mas parar para olhar aquele material e editar na residência. Isso, para mim, também era extremamente interessante e importante, de ter essas diferentes possibilidades de caminhos e todos se ajudando entre todos, algo que eu acho que funcionou muito bem. No final, a gente até percebe a contaminação dos trabalhos a partir do processo, desse processo de troca, de intercâmbio entre os próprios residentes e integrantes, né? O quanto isso foi fluido, o quanto isso se deu naturalmente. Grande parte dos trabalhos precisava realmente do apoio uns dos outros, né? E as pessoas se organizavam e saíam para fotografar. Claro, a gente teve o luxo de estar na praia, boa parte dos trabalhos. Vocês vão ver o resultado, assim, talvez aqui nas imagens da intervenção dá para perceber um pouco, mas vocês vão ver os resultados na projeção, que acontece amanhã, sexta e sábado. Deixa eu me lembrar aqui onde que é, viu, gente? Que eu anotei, mas quem disse que... Anotei no teu, tá vendo? É na casa do Museu Casa Padre Toledo. Isso. Muito obrigada, por favor, vamos lá ver depois. Bom, isso aí então é a gente montando, né? Para a gente era bem importante, depois de passar 20 dias nessa praia incrível, maravilhosa, mas também extremamente complexa, porque a ocupação a ocupação nas praias, né? Não é nenhum caso isolado, nem em Alagoas, nem em todo o nosso litoral, mas, enfim, a especulação imobiliária destruindo boa parte das praias, praias que acabam se tornando acessíveis somente para quem tem dinheiro, né? Pousadas e hotéis de luxo. E, bom, por exemplo, a pesca, um dos trabalhos, inclusive, fala disso, a pesca sumindo, né? Então, a gente estava na beira do mar e era difícil de você encontrar peixe, por exemplo, para comprar. Bom, e aí então a gente faz essa intervenção nos últimos dias da residência, como uma forma de apresentar um pouco do que a gente produziu, né, da nossa experiência nessa cidade. Vários trabalhos foram realmente, né, realizados aí, apesar de outros não, mas vários foram realizados durante a nossa estadia. Passa um pouquinho mais rápido, Paulo, ver se a gente chega. Não, passa um pouquinho mais rápido. Não sei como é que eu estou de tempo, mas enfim. Foi, né? E aí a gente chega aí. 24 horas depois, acho que vocês deu para ver na montagem, muitas imagens são nus, ou aludem, né, a um nu. E não posso dizer que a população local se incomodou, porque seria talvez injusto generalizar tanto, né? Mas um grupo religioso se incomodou profundamente e em 24 horas depois esse é o resultado da intervenção. Bom, aí a gente para um pouquinho também, mas vai passando. Isso. Essas são as pessoas incríveis e maravilhosas que participaram da residência, que eu aproveito para agradecer a cada uma e um pela generosidade, pela doação, pela entrega, pela compreensão, pela parceria nesse projeto. Foi realmente um prazer gigantesco participar, realizar e conhecer um pouquinho mais profundamente essas pessoas. Essa foi a primeira edição, eu espero que a gente possa ter muitas outras, mas, como eu já falei, né, não é fácil essa vida de produção cultural no Brasil, então a gente depende de editais. Eu estou sempre sendo perguntada, né? Quando é que vai ser a próxima edição? Não sei, mas a ideia é que ela exista, assim, que ela aconteça para seguir amadurecendo esse projeto, né? Seguir entendendo, seguir amadurecendo o meu próprio processo e a gente promovendo cada vez mais essas trocas, essas redes, esses encontros para aproximar a fotografia latino-americana, para conhecer cada vez mais e para a gente também amadurecer um pensamento que ainda precisa. Acho que é isso. Obrigada. Gente, a gente ainda tem... Tá funcionando isso aqui? Alô? Né? Oi.
A gente ainda tem um tempinho, se alguém quiser fazer uma pergunta. Agora, antes de a gente abrir para pergunta, eu queria dizer também de uma residência artística que vai acontecer em Paris. É uma parceria do Festival de Fotografia Foto Rio e uma galeria / laboratório analógico que tem no Marais, chamado Itac. É tudo pago. A passagem para Paris, a estadia em Paris, é um mês em Paris, todo o material, alimentação, dinheiro para gastar na diária. Então, é uma parceria incrível, né? E é uma oportunidade incrível para quem pesquisa fotografia analógica, ou trabalha com fotografia analógica. As inscrições vão até dia 7 de abril. Você consegue mais informações no site do Foto Rio ou no Instagram da Galeria Itac, ou no Instagram do Foto Rio. Então, até o dia 7 de abril são as inscrições. Como eu falei, é tudo pago, é um mês em Paris, e também vai ter... uma vaga só. Exatamente, tudo sem pagar. É tudo gratuito, vamos dizer assim, né? É bem colocado. Enfim, é uma oportunidade incrível, né? Entra lá no site do Foto Rio, as informações estão lá. E também acho que vai ter o resultado final, vai ser mostrado durante o Paris Photo, que é uma feira de fotografia muito importante que tem em Paris. Tá? Então, acho que era isso que eu queria dizer. O júri é o Milton Guran, o Jean-Luc Monterosso. Para quem não conhece, Monterosso foi o idealizador do mês da fotografia em Paris, né, que desencadeou vários festivais e vários meses de fotografia em vários lugares do mundo. Foi o idealizador e o diretor da Casa da Fotografia, a Maison Européenne de la Photo, em Paris, na Casa da Fotografia Europeia. É um cara muito importante, e o Guran, que é o diretor do Foto Rio, entre vários outros atributos que ele tem. Então, para quem se interessar, entra lá no Instagram do Itac ou do Foto Rio, que é uma oportunidade incrível, realmente. Passar um mês em Paris é sempre um mês em Paris. Fazendo um trabalho desse incrível pode ser muito estimulante. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Maíra? Vamos ver se tem. Se ninguém quiser perguntar nada, a gente começa aqui se perguntando, hein? Cuidado, Eugênio. Nem precisava disso, não. Eu fiquei na dúvida quando você perguntou se alguém conhecia um fotógrafo alagoano. Foi isso que você perguntou? Celso Brandão. Isso. Ah, Celso Brandão. Que bom. E o Malta, né? O Malta era alagoano, Augusto Malta. A pergunta lá para... Mas eu vou aproveitar então. Faz a pergunta, Thaís. Não, tem que botar, né? Boa tarde. Eu fiquei ouvindo vocês falarem, me identifiquei muito com Maíra. Eu começo uma pesquisa a partir das fotógrafas negras nesse circuito de arte contemporânea que a gente vive, né, artes visuais, no mestrado, e pretendo no doutorado pesquisar as fotógrafas mulheres na América Latina, e depois, né, tendo a oportunidade, gostaria de conversar com você. Mas nessa experiência, né, das fotógrafas negras nesse circuito, estou aqui como curadora da exposição Através do Olhar, que está aqui no festival. Fernanda, Thaís, Valda Nogueira, Thaís Alvarenga, Valda Nogueira e eu, a gente fez Escola de Fotógrafos Populares da Maré, né, que é uma iniciativa do Ripper, que forma fotógrafas da periferia, né, pessoas da periferia dentro da fotografia, que é uma oportunidade quase que única na cidade, no país. A gente tem pouquíssimas iniciativas nesse sentido. E aí, acho que a sua iniciativa é muito interessante, mas fiquei pensando também nesse alcance, né, da sua iniciativa, porque para muitas mulheres negras e periféricas, a gente não consegue nem sequer chegar, às vezes, na inscrição de um projeto como o seu, que é interessante, porque a gente, às vezes, não tem, né, como... Tá bem, eu vou lá, me inscrevo, mas e aí? Como é que eu vou conseguir chegar lá? Como é que eu vou fazer? Como é que eu me enturmo? Como é que eu me integro? Como é que eu me sinto parte desse processo, né? Então, assim, a minha pergunta é quase uma pergunta de desafio, assim, no sentido de, tipo, como nas próximas edições, né, que você pretende fazer, a gente poderia pensar também nesses casos de fotógrafas negras que, ou periféricas, ou, enfim, você está falando de Alagoas, né, não dizendo que Alagoas é uma periferia, mas a gente sabe que a gente está num circuito muito centro-sudeste, né, Rio, São Paulo, e a gente não consegue olhar muito para o norte, produções do norte, nordeste, centro-oeste, e mesmo as periferias dessas grandes cidades.
Mas qual seria o desafio assim, para as próximas edições, por exemplo, e também para o Paulo, né, pensar como é que as residências do Ateliê Oriente também podem agregar e chegar a alcançar outras vidas, porque, como o Paulo comentou também, né, a pandemia atravessou todo mundo, mas, sobretudo, nós também, né? Existem muitas de nós, fotógrafas, que éramos fotógrafas antes da pandemia, que deixamos de ser fotógrafas porque não dava mais. Já não dava muito antes, e depois da pandemia virou uma alternativa, né? E não mais o nosso papel principal. Então, é muito interessante tudo isso, mas para nós, às vezes, para muitas de nós, ainda também existe uma distância até de conseguir se colocar para participar de experiências muito ricas para nós todos, inclusive, né, para nós, como essas, né? É um pouco o que eu gostaria de colocar. Esse é um desafio não só para as residências, né, mas é um desafio social extremamente complexo mesmo, né? Para mim, era extremamente importante tentar baratear ao máximo os custos, porque eu mesma não teria condições de pagar, nem durante toda a minha formação eu não tive condições de pagar por nada disso, mesmo sendo mulher branca privilegiada, né? Então eu sei o quanto é difícil para pessoas, nem sei, na verdade, para pessoas que são de outra classe social e enfrentam outras circunstâncias, né? E aí, então, tentei de toda forma que fosse o mais acessível possível, mas sei que não foi, tenho plena consciência disso, né? E, inclusive, também com relação à seleção, né? Foram 3 pessoas negras de 11 selecionados, eu ainda acho muito pouco, mas, obviamente, outras questões também influenciaram nessa seleção. Muita gente já me perguntou por que eu não abro uma segunda edição paga, né, já que teve grande procura, grande interesse e tal, e enfim, que talvez pudesse fazê-la paga. Eu tenho uma resistência enorme a fazê-la paga, porque eu realmente acho que existem várias pagas, inclusive a do Paulo, por favor, vão. Mas é isso, né? Assim, eu acho extremamente importante cada vez mais conseguir apoio, só que bom, primeiro, esse é o projeto, essa linha na qual eu aprovei, por exemplo, a residência, não é um valor que quase não aparece nos editais, é um valor relativamente alto, que não é comum nos editais, né? Então, com outro valor, não seria possível fazer a residência, e como eu falei, então, de toda forma, as pessoas arcaram com o transporte. Na convocatória, não sei quem aqui leu, mas enfim, na convocatória, a gente falava que a alimentação, a hospedagem estava inclusa, né, a própria residência, e a alimentação era café da manhã e almoço. O jantar seria por conta de cada um. Depois, com os apoios que a gente teve, a gente conseguiu também bancar o jantar, mas isso acabou sendo uma surpresa quando os residentes chegaram, né? Uma surpresa muito bem-vinda, mas era uma surpresa, porque não cabia no meu orçamento. Adoraria que coubesse. Então, ainda é um extremo desafio, porque conseguir patrocínio direto no Brasil também não é fácil, não são tantos os apoiadores e a quantidade, ainda bem, né, de projetos incríveis que a gente tem em arte e cultura pleiteando esses poucos patrocinadores é gigante, mas, enfim, é isso, é um dos desafios que eu definitivamente ainda não tenho resposta, né? Mas, para mim, pelo menos, são questões extremamente importantes que estão sempre aqui, né, em questão. E, não sei, talvez uma outra pensar e conseguir apoio para pelo menos 1 ou 2 bolsas, né? De alguma forma, para que realmente essa 1 ou 2 pessoas não tenham nenhum custo, é uma possibilidade, mas, enfim, é isso. Pensando e tentando encontrar ainda essas estratégias mesmo. Mais alguém? Mais alguma? Alô? Queria falar uma coisa sobre isso, o seguinte, talvez tenha passado batido, né? Mas das 5 vagas, 4 foram pagas e 1 era bolsa, né? Que era, como eu falei, para uma LGBTQIA+, o periférico, ou afrodescendente, uma coisa assim. E acabou sendo o João, que eu falei aqui. E eu acho que essa é uma estratégia que pode ser usada, né? Quem tem dinheiro banca quem não tem, que foi exatamente isso que aconteceu. 4 pagaram para que o 5º pudesse ter a bolsa, receber a bolsa. Agora, financeiramente, a conta tem que fechar de algum lugar, de alguma forma ela tem que fechar. A nossa ideia de fazer essa residência primeira, essa multidisciplinar paga,
e ter essa dinâmica, vamos dizer assim, 4 que pagam 1/5 e o jogo aberto, todo mundo sabia disso, estava lá no edital e tal. Porque a gente quis fazer essa primeira edição para criar uma espécie de um portfólio para ir conseguir o patrocínio e aí, como Maíra fez, né? Então, 10 vagas ou 5 vagas, são todas bolsas. E aí você bola estratégias para você atingir essas pessoas que a Thaís falou, né? Porque, como você falou, o da Maíra, é tudo pago, mas a pessoa tem que sair da Bolívia, tem que sair de não sei de onde. Né? Esse foi uma questão que a gente encontrou na Ateliê Oriente, o que você falou, branca privilegiada. Né? Eu, evidentemente, branco privilegiado, e a Kitty, branca privilegiada. Então, essa era uma questão. A gente fazia cursos e a gente queria, às vezes, todos os cursos que a gente fez pagos no ateliê, sempre tinha uma bolsa, pelo menos uma bolsa. Né? E uma questão que, para nós, você vê como é que a gente é distante dessa realidade, uma coisa que nos surpreendeu é o seguinte: a pessoa recebia a bolsa, mas não tinha dinheiro para ir fazer o curso. Que é isso que a Thaís mais ou menos falou. Né? Não estou falando nem de um avião, estou falando para pegar um ônibus, um busão lá no Rio que custa R$5, R$10 para ir e voltar. Só que R$10 para ir e voltar durante 20 dias são R$200. Né? Então, isso é uma questão muito importante da gente lidar com ela no Brasil como um todo. Né? Como é que a gente faz essa distribuição de renda para que os talentos aflorem independentemente da sua situação financeira e social? Né? Então, essa é uma questão que a gente tem que estar atento. Eu acho que as instituições culturais estão ficando mais atentas em relação a isso. Mas ainda existe um gap muito grande, né, entre o que precisa acontecer e o que está ainda acontecendo. É isso. Vou só fazer o comentário. A Lei Aldir Blanc ajuda muito nisso, né? Ajudou tanto no seu processo. Parece que ela foi aprovada de novo aí, não estou acompanhando exatamente, falta uma sanção, sei lá, mas foi uma conquista importante, talvez até que a pandemia nos deu. Então é isso, gente. Quero agradecer a vocês pela presença, agradecer demais aos dois aqui que compartilharam experiências. Daqui a pouco tem mais uma mesa. Muito obrigado, viu?